Olá, professores que ensinam matemática, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Cláudia, aqui do GPM da Unemate Barra do Bugres, e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês mais uma unidade temática da BNCC de matemática do terceiro ano do ensino fundamental. Na unidade temática Grandezas e Medidas, nós vamos trabalhar com 8 habilidades, né? E a habilidade 17 do terceiro ano, ela diz o seguinte: reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. Então, olha só, a 17 é a primeira das habilidades. Então, toda vez que a gente for trabalhar uma unidade de medida, como massa, tempo, capacidade de comprimento, lá nas séries iniciais, é muito importante, gente, que a gente primeiro faça um diagnóstico do que a criança sabe sobre isso, não é mesmo? Então, é muito interessante que a gente faça perguntas oralmente, né? Que a gente apresente alguns desafios para eles, para que a gente perceba o que eles trouxeram do primeiro e do segundo ano em relação a essas unidades de medida. E aí, para a gente avançar nesse estudo seguindo essas habilidades. Então, essa habilidade, na verdade, é aquela em que a gente sempre faz uma introdução a cada medida. Então, se eu vou iniciar com medidas de comprimento, o que eu preciso verificar? O que ele sabe sobre centímetro, né? Milímetro, o que ele sabe sobre metros, né? Quilômetros, né? Então, qual a diferença entre essas medidas dentro da medida de comprimento? Depois, quando eu for apresentar a medida de massa, também eu vou verificar e investigar o que ele sabe. E isso é importante também a gente trabalhar com material manipulativo, né? A gente levar para a sala de aula balança para medida de massa, né? Deixar eles experimentarem, trabalhar com a altura deles, com a medida de comprimento é muito importante. Medir com régua, né? Medir objetos, medir embalagens, né? Tudo isso é um passo muito importante para que depois a gente avance também nas outras unidades. A medida de tempo também é muito importante a gente investigar, eles têm grande dificuldade em relação à medida de tempo, então a gente precisa trabalhar muito, né, os minutos, segundo, a hora, os dias, a semana, o semestre, o bimestre, então a gente precisa entrar muito nisso também, né? Então essa habilidade, ela sugere o quê? Que a cada unidade de medida que a gente for trabalhar com os nossos alunos do terceiro ano, a gente coloque esse diagnóstico inicial, a gente provoque e a gente verifique o que esses alunos sabem, para então a gente adentrar nas demais habilidades. Bom, o que eu proponho para o nosso caderno didático, né, para a gente bolar a nossa atividade? Então, é uma atividade de investigação, né? Diagnóstico, olha só. Natália fica na escola durante um certo tempo. Anote abaixo o tempo que ela permanece na escola. Bom, eles sabem, né, que eles ficam 4 horas na escola, né? A maioria sabe. Alguns podem confundir. Aliás, eles confundem sempre minutos, segundo, horas, dias. Então, a gente precisa primeiro verificar. E aí eles vão marcar para a gente anotar ou responder, né? Se é 4 minutos, se é 4 segundos, se é 4 horas, se é 4 dias. Por aí a gente já vai sabendo mais ou menos o que eles estão entendendo por essa medida de tempo. Outra coisa que dá para investigar, né? Mapa do local que a gente mora, pega no Google Maps aí, né? Puxa na internet alguns mapas, algumas imagens, para que eles possam trabalhar com essas distâncias, né? Olhe o mapa e responda: qual a medida adequada para representar a distância de Nova Mutum a Lucas do Rio Verde? Eu coloquei um mapa do lado, né? Para eles darem uma olhada. E aí, eles vão verificar se é em metros, se é em centímetros, se é em milímetros ou em quilômetros, que 93 está igual para todos. Então, agora eles precisam responder se eu vou medir essa distância em metros, em centímetros, em milímetros ou em quilômetros, né? E por aí a gente já vai fazendo um diagnóstico do que a gente precisa trabalhar mais profundamente com eles.
Sobre a habilidade 17, então, que é esse reconhecer o resultado da medida depende da unidade de medida utilizada, é isso mesmo, é reconhecer de que forma eu vejo cada tipo de unidade de medida, né? Como que eu estou vendo, tá? Essa é a habilidade 17 de grandezas e medidas.